Dando seguimento na leitura e comentário do Evangelho segundo Mateus, hoje nós vamos meditar em Mateus capítulo 9. Eu quero lembrar você que é importante você dar uma pausa neste vídeo e fazer uma oração e pegar também a sua Bíblia para acompanhar comigo a leitura e também poder consultar a sua Bíblia quando eu fizer os comentários e especialmente me reportar a outros versículos da Palavra de Deus. Vamos então à leitura de Mateus, capítulo 9. Estarei fazendo essa leitura em partes, primeiramente do versículo 1 até o versículo 17, onde nos diz a Palavra de Deus. E, entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois, qual é mais fácil dizer: Perdoados te são os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E, levantando-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Primeiramente, vamos ler somente até esse versículo, versículo 17, e depois seguiremos com a leitura do capítulo 9. Quero lembrar você que, como foi dito no comentário e leitura do capítulo anterior, o capítulo 8, estes dois capítulos do Evangelho segundo Mateus reúnem 10 milagres operados pelo Senhor Jesus. Propositalmente, o autor deste Evangelho fez isto para mostrar que a autoridade do que Jesus havia ensinado em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que são os 3 capítulos do chamado Sermão da Montanha ou Sermão do Monte, a autoridade que Jesus tinha
para trazer aqueles ensinamentos, agora estava sendo mostrada mediante sinais e prodígios. Então o Senhor, com estes sinais e prodígios, comprova que ele tinha sido enviado por Deus e, portanto, tinha autoridade divina para ensinar o que estava em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Por que eu parei a leitura no versículo 17? Porque aqui, no início do capítulo 9, que começa já com a sexta cura que o Senhor fez, ou o sexto milagre que o Senhor operou, lembrando que os milagres anteriores não foram apenas de curas. Nós tivemos o primeiro milagre no capítulo 8, que foi de fato a cura de um leproso. E se não me falha a memória, eu creio que eu não mencionei no comentário do capítulo 8 que, além do fato dos judeus considerarem a lepra uma maldição divina como consequência de algum pecado, não por acaso, logo após o Sermão do Monte, o primeiro milagre realizado pelo Senhor foi a cura daquele leproso. Por quê? Quando nós meditamos em Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós nos sentimos, de fato, como leprosos. No sentido de que nos sentimos pecadores. Não há como meditarmos em Mateus capítulo 5, 6 e 7 e não sermos confrontados pelos ensinamentos de Cristo. E como é que nós nos sentimos depois de meditarmos nestes ensinamentos? Como necessitados de um Salvador, como necessitados de uma purificação espiritual. E por isso, então, nós temos logo a seguir do Sermão do Monte um leproso se aproximando do Senhor. E é desta forma que nós temos que nos aproximar do Senhor, reconhecendo nossos pecados, reconhecendo nossa impureza e dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E a boa nova, o Evangelho, é que Ele quer nos purificar e Ele tem poder para isso, para nos limpar dos nossos pecados e das consequências dos nossos pecados. Então, não por acaso também nós iniciamos aqui o capítulo 9 com uma cura, que foi a cura do paralítico, mas eu ia dizer que nem só curas nós encontramos no capítulo 8. Nós temos a cura do leproso, depois a cura do paralítico, que era servo do centurião, depois a terceira cura, que foi a cura da enfermidade da sogra de Pedro, que inclusive havia a deixado com febre. Depois nós temos uma tempestade repreendida pelo Senhor, que acalma os ventos e o mar. E depois, finalmente, no capítulo 8, nós temos 2 endemoninhados sendo libertos. E agora, no início do capítulo 9, a segunda parte das 10 curas, ou seja, a sexta cura das 10 curas, ou o sexto milagre, é a cura do paralítico perdoado e curado, que nós vemos que vai do versículo 1 até o versículo 8. Mas por que eu parei a leitura no versículo 17? Porque do versículo 1 ao versículo 17, nós encontramos os fariseus e escribas censurando, ou melhor, questionando o Senhor Jesus. Mas um questionamento que era, assim, de fato, uma censura que eles faziam e fizeram ao longo de todo o ministério público do Senhor Jesus. Nós vamos ver isso em Mateus, Marcos, Lucas e também João, este questionamento dos fariseus e dos escribas. Vamos encontrar também os saduceus mais adiante. Então eu gostaria de dar uma pausa aqui para explicar um pouco a respeito de quem eram os fariseus, os escribas e também os saduceus. Veremos também no versículo 14 que até mesmo os discípulos de João, o Batista, questionaram o Senhor, mas não eram os maiores questionadores. Os maiores questionadores eram, de fato, principalmente os fariseus e os escribas, que
na maioria das vezes, os escribas faziam parte deste grupo dos fariseus. E os saduceus também chegaram a questionar o Senhor. Mas quem eram estes? Bom, eu vou responder essa pergunta fazendo a leitura da explicação a respeito dos fariseus e saduceus que consta neste livro aqui, que é um manual bíblico, que eu tenho há tantos anos que na capa já não tem mais nada, já a capa dele já se desgastou com o tempo e o que estava escrito aqui já sumiu. Mas é o manual bíblico, um comentário abreviado da Bíblia, escrito por Henry H. Halley. É um clássico da literatura cristã, da Edições Vida Nova. Eu tenho esse livro há muitos anos, foi um dos primeiros livros de comentário bíblico que eu comprei. E aqui nós temos uma explicação bem abreviada, e é por isso que eu estou usando esse livro, para compartilhar com você um pouco de quem eram os fariseus, saduceus e os escribas. Muito bem, começando pelos fariseus. Pensa-se que a seita dos fariseus se originou no 3º século a.C., nos dias que antecederam as guerras dos Macabeus, quando, sob a dominação da Grécia e do esforço grego por helenizar os judeus, havia entre estes forte tendência para aceitar a cultura grega com os seus costumes religiosos pagãos. O surto dos fariseus foi uma reação e um protesto contra essa tendência manifesta de compatrícios seus. Tinham por alvo preservar sua integridade nacional e conformar-se rigorosamente à lei mosaica. Começaram assim nesse espírito de férvido patriotismo e de devotamento religioso. Porém, mais adiante, se transformaram em seita de formalistas, virtuosos aos seus próprios olhos e hipócritas. Nós veremos mais a respeito deles quando meditarmos no capítulo 23 deste evangelho aqui, do Evangelho segundo Mateus. Vamos agora aprender um pouquinho sobre os escribas. Os escribas eram copiadores das Escrituras. Sua profissão era antiquíssima e de grande importância antes do advento da imprensa. Como classe regularmente organizada, pensa-se que, primeiro, surgiram durante o exílio. Sua função era estudar, interpretar, tanto quanto copiar as Escrituras. Em virtude de sua familiaridade minuciosa com a lei, chamavam-se também doutores dela e eram reconhecidos como autoridades. As decisões de escribas eminentes tornaram-se lei oral ou tradição. Bem numerosos no período dos Macabeus, vieram a ser muito influentes no meio do povo. Os escribas, como nós acabamos de ver aqui, eles eram também chamados de doutores da lei. Nós vamos encontrar, de fato, esta expressão em alguns trechos dos evangelhos. Ou então chamados de intérpretes da lei ou mestres da lei, dependendo da versão. E eles, então, copiavam os escritos do Torá, né, do chamado Pentateuco, chamado de Lei de Moisés, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o problema é que eles se julgavam no direito de interpretar o que a lei dizia, e muitas vezes a interpretação deles não era correta. Eles estavam se tornando muito legalistas e não estavam compreendendo o principal da lei. Mas nós vamos ver isso mais adiante, ok? E é por conta deste erro de interpretação que o Senhor Jesus teve tantos problemas com eles. Vou aproveitar o ensejo e falar também quem eram os saduceus, embora não sejam mencionados aqui no capítulo 9.
Julga-se que os saduceus, como seita, originaram-se mais ou menos na mesma época dos fariseus. Orientados por considerações de ordem secular, eram favoráveis à adoção dos costumes gregos e tomaram o partido dos helenistas. Não participaram da luta dos macabeus em prol da liberdade de sua nação. Constituíam uma facção sacerdotal e, apesar de serem os oficiais religiosos de seu povo, eram franca e declaradamente irreligiosos. Não eram numerosos, mas abastados e influentes, embora racionalistas e de mentalidade mundana. Até certo ponto, dominavam o sinédrio. Eu quero aqui aproveitar o ensejo e falar sobre o que era o sinédrio. O sinédrio era o Conselho Supremo, reconhecido dos judeus no tempo de Cristo. Pensa-se que sua origem data do 3º século antes de Cristo. Compunha-se de 70 membros, na maioria sacerdotes e saduceus nobres, alguns fariseus, escribas e anciãos, cabeças de tribo ou família, presidido pelo sumo sacerdote. Desapareceu com a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Nós temos, por exemplo, um personagem bíblico que ele era tanto fariseu quanto escriba e membro do sinédrio. Este personagem era Nicodemos, que aparece no Evangelho segundo João, no capítulo 3, no versículo 1, onde ali é dito, em outras palavras, que ele é membro do sinédrio, pelo que é dito ali no versículo 1, e no capítulo 7, e ainda no capítulo 3 de João, versículo 10, ali o Senhor Jesus dá a entender que ele era um escriba também. E no capítulo 7, ainda de João, no versículo 50, ele é mencionado como sendo também da seita dos fariseus. E, sendo membro do sinédrio, participou também do julgamento, da condenação de Jesus, embora nós tenhamos a certeza, pelo relato de João, que ele não foi concorde com aquela decisão. Mas ele era, sim, membro do sinédrio. Vamos agora aos ensinamentos práticos de Mateus capítulo 9, começando por esse primeiro trecho que foi lido, do versículo 1 ao 17. Começando então por essa primeira cura desse capítulo, que foi a cura de um paralítico. Esse paralítico ele foi trazido a Jesus, segundo outros evangelhos que trazem o mesmo relato em paralelo. Ele foi trazido por 4 amigos que trouxeram ele numa maca, que aqui é chamada de cama, mas é evidentemente uma maca. E segundo o relato de outros evangelhos, relatos paralelos, que nós vamos ver mais adiante, quando estivermos meditando em Marcos, em Lucas, ele foi trazido a Jesus por esses 4 amigos que o desceram pelo telhado. Eles tiraram as telhas e desceram ele com cordas pelo telhado, porque não tinham como chegar a Jesus, que estava dentro da sua própria casa, como diz aqui o texto, no versículo de número 1, ele estava em sua cidade, e a sua cidade, como já vimos no capítulo 4, versículo 13, era Cafarnaum. Embora o Senhor Jesus peregrinasse, fosse um missionário itinerante, ele tinha uma residência, uma casa em Cafarnaum. E a multidão havia se ajuntado ali ao redor da casa, e até mesmo todos que puderam dentro da casa, e como não tinham como chegar o paralítico diante de Jesus para que ele os curasse, o desceram pelo telhado. E como eu já disse, isto é mencionado nos relatos paralelos de outros evangelhos. E é por isso que no versículo 2 é dito que Jesus, vendo a fé deles deles quem? A fé tanto do paralítico quanto daqueles que o levaram até o Senhor Jesus. Vendo a fé deles. Aqui vai
o primeiro ensinamento prático. O Senhor Jesus tem visto a sua fé? Será que a nossa fé tem sido prática ou tem sido apenas uma fé teórica? Então aqui vai o primeiro ensinamento. A fé não é apenas uma crença. A fé não se limita apenas a acreditar que Jesus existiu, que ele verteu seu sangue por nós na cruz do Calvário, que ele ressuscitou, que subiu aos céus e voltará. A fé, ela não se limita apenas à crença, mas ela também tem por base a confiança e o comprometimento com os ensinamentos de Cristo. Toda vez que a palavra fé, que na verdade não era um substantivo em grego, mas um verbo, pistes ou pisteu, toda vez que este verbo aparece nas Escrituras, aqueles que na época da redação dos evangelhos e do livro de Atos e das epístolas liam esse termo, sabiam que fé não se limita à crença, não se trata de um mero acreditar, mas vai muito além disso. A fé, ela também significa confiança e comprometimento. Então, para você guardar isso no seu coração, lembre-se sempre que fé, biblicamente falando, se interpreta de três maneiras que você pode guardar na sua mente, no seu coração, com três letras Cs. A primeira delas é crença. Sim, toda fé é também uma crença, mas é também, e aí vai o segundo C, confiança, e o terceiro C, comprometimento. Então, fé é crença acompanhada de confiança e também de comprometimento. Aquele que realmente tem fé, ele acredita naquilo que está sendo dito, confia no que está sendo dito ou em quem disse o que disse e se compromete com este ensinamento. Portanto, a fé precisa ser prática, ok? Então esse é o primeiro grande ensinamento que nós encontramos aqui. O segundo é que quando Jesus viu a fé deles, do paralítico e daqueles que levaram o paralítico até o Senhor, antes de curar aquele paralítico, o Senhor disse algo muito significativo. Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Por que que o Senhor disse isso para o paralítico e não disse isso, por exemplo, para a sogra de Pedro ou para o leproso que ele curou? Por que que disse para o paralítico? Ele já podia ter dito isso antes em outras curas realizadas, mas disse especificamente para o paralítico. E aí vai outro ensinamento prático. Não seria porque o Senhor está nos ensinando que o pecado paralisa o ser humano? O pecado nos impede de cumprirmos a nossa missão, a missão que o Senhor deu para cada um de nós. O pecado paralisa. E é isto que eu entendo aqui na prática. Nós encontramos, por exemplo, em Hebreus capítulo 12, versículo 1, o autor de Hebreus nos dando a entender exatamente isto, que o pecado atrapalha não somente o nosso crescimento espiritual, mas em todos os sentidos. E em Hebreus 12, 1 está escrito o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência ou perseverança a carreira que nos está proposta. Então, o pecado, ele nos atrapalha, nos aprisiona e nos impede de seguir essa carreira que nos está proposta pelo Senhor, na qual nós temos que correr em que direção? Em direção a Cristo, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não por acaso o capítulo 12 começa falando desta forma, porque o capítulo 11 de Hebreus é a chamada Galeria da Fé. Um capítulo maravilhoso
que eu espero comentar com vocês, se Deus nos permitir continuarmos gravando esses vídeos de leitura e comentário do Novo Testamento. E por isso eu conto com a sua ajuda em oração, para que possamos chegar até lá. E então, quando o Senhor diz isso, os teus pecados são perdoados, nós encontramos que os escribas, que eram os intérpretes da lei, ou mestres da lei, ou doutores da lei, eles ficam escandalizados com aquilo que o Senhor Jesus disse. E na passagem paralela em Marcos, capítulo 2, versículo 7, está escrito o que eles estavam murmurando entre si. Eles estavam dizendo que somente Deus tem poder para perdoar pecados. E então o Senhor aqui mostra como ele era divino, porque o Senhor discerniu os pensamentos deles, o Senhor conhecia os pensamentos dele. E no versículo 4, o Senhor Jesus então diz: por que pensais mal em vossos corações? E por que o Senhor disse isso? Porque ouviu o que eles estavam falando? Bom, o texto aqui diz que Jesus conhecia os seus pensamentos. Então, nós estamos encontrando aqui mais uma prerrogativa divina, a prerrogativa da onisciência. O Senhor Jesus é onisciente, ele conhece os nossos pensamentos. E então, ele prossegue dizendo: o que é mais fácil dizer? Perdoados que são os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E o que foi que aconteceu então? O paralítico imediatamente se levantou e foi para a sua casa. Isso é algo que mostra que o Senhor tem autoridade para perdoar pecados. O Senhor lançou aos escribas esse desafio. O que é mais fácil, dizer perdoados são os pecados ou levanta-te e anda? Era impossível para qualquer homem levantar aquele paralítico e fazê-lo andar. No entanto, o Senhor Jesus tem esse poder, tem essa autoridade e tem também poder e autoridade para nos perdoar os pecados. Vamos agora para o ensinamento prático que nós encontramos na chamada de Mateus, que no versículo 9 aparece sendo chamado de Mateus, mas em Marcos capítulo 2, versículo 14, e em Lucas capítulo 5, versículo 27, ele é chamado de Levi. Por quê? Porque era comum que os judeus naquela época tivessem dois nomes. O nome dado pelo seu pai e um nome que é o que nós chamamos hoje de apelido, E o próprio Senhor Jesus, por exemplo, deu a Simão um apelido que foi Cefas, que traduzido para o latim é Petrus, que significa pedra, e que para o português se tornou Pedro, porque pedra é uma palavra feminina, então por isso nós o chamamos de Pedro. Mas o que significava Pedro, literalmente? Significava pedra, que era Cefas em grego. E da mesma forma, Levi, que deveria ser o nome originário dele, foi chamado por Jesus de Mateus. Muito provavelmente foi o Senhor Jesus que deu a Levi o nome Mateus, um apelido. E o que significava Mateus? Dádiva de Deus. Então o Senhor deu a Levi esse nome, e é muito significativo que neste evangelho o autor, que é o próprio Mateus, tenha colocado o relato da sua chamada precisamente entre duas passagens que falam sobre os escribas e sobre os fariseus. Porque justamente Mateus era um cobrador de impostos, que era chamado de publicanos. Publicanos eram os cobradores de impostos. E por ser chamado
e por ser, melhor dizendo, um cobrador de impostos, ele era mal visto pelos demais judeus, porque ele cobrava impostos para os romanos. Portanto, Levi Mateus era um judeu que havia traído sua nação. Ele estava trabalhando como cobrador de impostos para os romanos, porque os romanos contratavam judeus para exercer essa função. E o problema maior ainda que este é que os publicanos, eles cobravam além do que os romanos exigiam, porque roubavam parte do dinheiro para si mesmos. E provavelmente Levi, ele não era diferente dos demais. É significativo que logo após do Senhor Jesus ter o primeiro embate com os escribas, ele vem a chamar para ser um dos seus discípulos mais próximos, ou seja, um dos seus 12 apóstolos, Mateus. É significativo isso porque Mateus era considerado pelos escribas e fariseus um terrível pecador. Alguém que não deveria ser chamado pelo Senhor, mas justamente o Senhor chama um notório pecador para ser um dos seus apóstolos, ou seja, para segui-lo onde quer que ele fosse. E nós vamos ver essa chamada dos apóstolos, mais precisamente no capítulo 10, que será o próximo que vamos meditar. Então, o Senhor chama Mateus para segui-lo, para estar com ele onde ele fosse, e é significativo que imediatamente Mateus o seguiu. Mateus não se demorou para obedecer o Senhor. E evidentemente para seguir Jesus, ele precisou abrir mão do trabalho que ele tinha como coletor de impostos. E aqui vai um ensinamento prático para nós. Quando o Senhor nos chama para o ministério, seja o ministério pastoral, evangelístico ou missionário, que engloba os dois, que engloba tanto o ministério evangelístico quanto pastoral, porque um missionário, ele acaba formando congregações. Então ele precisa também pastorear, precisa pregar o evangelho, e seja qual for a chamada ministerial, seja uma chamada, ou mesmo para o ensino da palavra, a chamada de mestre, seja qual for a chamada do Senhor, que nós venhamos obedecê-lo. Mesmo que isto nos custe termos que deixar algum emprego, deixar algum sonho pessoal, posso garantir a você, pela prática, pela experiência própria, que vale a pena abrirmos mão de dinheiro, de carreira profissional, abrir mão de propriedades, de riquezas, por amor de Cristo, por amor do Senhor, para obedecer a sua chamada, vale a pena. Não que nós venhamos ter recompensas nesse mundo, mas a maior das recompensas nós temos, que é obedecermos ao chamado do Senhor e termos a alegria de sermos participantes das suas aflições, porque assim como ele, nós também seremos caluniados, seremos zombados, seremos perseguidos, seremos até torturados e alguns de nós mortos por obedecermos o chamado, mas vale a pena, vale a pena. Eu teria tanto para falar a respeito disso, mas o tempo não permite. Então, obedeça ao Senhor, obedeça ao chamado do Senhor. Não tenha medo, não tenha medo de você ter que abrir mão de uma profissão, de uma carreira profissional, abrir mão de um emprego que você terá que abrir mão, especialmente se for um emprego onde você, para trabalhar nele, precisar mentir, precisar enganar, precisar se corromper. Seja um discípulo autêntico de Cristo e diga sempre a verdade, faça sempre o que é correto, dê bom testemunho de Cristo, onde quer que você esteja. E assim foi com Mateus. Apesar dele ter sido um terrível pecador, um notório pecador, por estar roubando o seu próprio povo e trabalhando para os inimigos que eram os romanos,
Mateus abriu mão de tudo quando ouviu o chamado do Senhor. Então houve nele o quê? Arrependimento, que é o que nós vamos ver mais adiante. E é dito aqui no texto que logo após a chamada de Mateus, Jesus estava comendo com publicanos e pecadores. Nas passagens paralelas a esse relato, que são as passagens de Marcos, capítulo 2, mais especificamente o versículo 15, e no capítulo 5 de Lucas, versículo 29, nós encontramos que quem fez quem deu esse banquete para Jesus e os demais discípulos que com ele estavam, foi precisamente Levi, foi Mateus, foi o próprio cobrador de impostos, ou ex-cobrador de impostos, Levi Mateus, que deu esse banquete, muito provavelmente para comemorar o fato dele ter sido convidado pelo Senhor Jesus para andar, para estar com ele onde quer que o Senhor Jesus estivesse. Então, Mateus se alegra com isso e convida seus amigos para esse banquete. Porém, quem eram os amigos de Levi e Mateus? Eram justamente publicanos, que assim como ele, eram considerados pecadores pelos fariseus e escribas. E por isso no versículo 10 está dito: e aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Eu preciso também comentar aqui que o fato do autor deste evangelho não ter dito que foi na sua própria casa que aconteceu aquilo é mais uma evidência de que ele é o autor deste evangelho. Por quê? Porque ele quis se manter humilde a esse respeito. Ele não quis se vangloriar disso, dizendo que ele teria sido o que convidou Jesus para este almoço. Mas ele deixou isso em oculto e isto foi revelado nos relatos de Marcos e de Lucas. E é significativo também que ele não tenha usado aqui o seu nome dado pelo seu pai, Levi, mas o nome que o Senhor Jesus lhe deu, Mateus, dádiva de Deus. Então, isso mostra que ele é de fato o autor desse evangelho. E então os fariseus, vendo isto, se escandalizaram, né? E aí o Senhor Jesus responde a seguinte questão: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E o próprio Senhor Jesus foi quem respondeu, porque a pergunta foi feita para os discípulos. Vejam que interessante. Os fariseus, assim como os escribas, eles geralmente falavam por trás do Senhor. Eles não questionavam diretamente o Senhor. Nós só vamos ver os fariseus e escribas questionando diretamente o Senhor mais adiante. Mas a princípio eles começam a questionar o que Jesus fazia por trás. Porque assim agem os hipócritas. Os hipócritas, eles não chegam diante da pessoa e a questionam, mas eles falam por trás dela, porque são covardes. E assim eram a maioria dos escribas e fariseus, eram covardes. Falavam do Senhor por trás. Que nós não sejamos assim. Se tivermos algo para questionar em relação a quem quer que seja, que estejamos indo diretamente a essa pessoa e a questionando. E do modo como o Senhor Jesus nos ensinou, fazendo isto a sós, para não envergonharmos aquela pessoa, ou nós mesmos sejamos envergonhados. Então, aprendemos mais uma lição prática aqui. E a resposta do Senhor Jesus é maravilhosa. No versículo 12 e 13 ele diz: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Percebam que Jesus não estava dizendo que os escribas e fariseus eram sadios espiritualmente falando e que não precisavam se arrepender. Porque se assim fosse,
o Senhor não teria dito no versículo 13, ide e aprendei o que significa, e aí ele faz menção ao livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 6. Ou seja, o Senhor Jesus estava dizendo aos fariseus, vocês não estão compreendendo bem as Escrituras. Vocês estão se esquecendo que o Senhor quer de nós misericórdia e não sacrifício. Então, os fariseus, ao julgarem Jesus pelo que ele estava fazendo, por comer com publicanos e pecadores, estavam pecando e precisavam também de cura. Porém, os publicanos e pecadores estavam compreendendo que precisavam de cura e os fariseus e escribas não. Eles estavam se achando sadios, quando na realidade eles também eram doentes. Então o Senhor, ele não vem chamar aqueles que se consideram justos, aqueles que se consideram sadios espiritualmente, aqueles que acham que têm a salvação por suas próprias práticas de justiça. Mas o Senhor veio chamar aqueles que compreendem que, por mais que venhamos fazer coisas corretas, ainda assim pecamos. Pois a palavra de Deus diz, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que nunca peque. Por isso Paulo asseverou, escrevendo aos Romanos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ele acrescenta, sendo justificados, ou seja, considerados justos por Deus, gratuitamente, por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Portanto, a nossa salvação, a nossa redenção, a justificação, o perdão dos nossos pecados, nós encontramos por meio de Jesus Cristo. Nele está o perdão dos pecados. Então vejam que no capítulo 9, Mateus começa a tratar desse assunto, começa a tratar do perdão dos pecados que ele, Cristo, dá para todos que se aproximam dele com sinceridade, com um coração quebrantado, como aquele paralítico, como aquele leproso, e como aconteceu com Mateus. Então Mateus foi chamado pelo Senhor, porque certamente o Senhor encontrou nele alguém que, apesar de estar pecando, tinha um coração sincero, e quando o Senhor o chamou, ele então se arrependeu de seus pecados e se tornou um dos 12 apóstolos de Cristo. Que ensinamento maravilhoso! E finalmente no versículo 14, nós encontramos os discípulos de João questionando também o Senhor Jesus. Então vejam que interessante. No primeiro relato do capítulo 9, os escribas questionam Jesus. No segundo relato, os fariseus questionam Jesus. E agora, nesse terceiro relato, que vai do versículo 14 ao 17, os discípulos de João, o Batista, questionam Jesus. E questionam de que maneira? Dizendo o seguinte, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Este muitas vezes é porque, apesar de nós não encontrarmos na lei de Moisés, não encontrarmos no Torá uma especificação para um jejum semanal, o fato é que os fariseus praticavam 2 vezes na semana um jejum que, segundo o escrito de Daquê, que é um livro apócrifo que não está nas Escrituras, eles jejuavam toda segunda e quinta-feira. Toda segunda e quinta os fariseus jejuavam. E isto nós sabemos que acontecia 2 vezes por semana, porque na parábola do fariseu e publicano, em Lucas 18, mais especificamente no versículo 12, é dito que o fariseu, na sua oração, estava dizendo isso diante do Senhor. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. Você já deve ter lido essa parábola, espero que sim.
não vou entrar nela agora, porque vamos comentar sobre ela quando chegarmos no capítulo 18 de Lucas, se Deus assim nos permitir. Então, os fariseus jejuavam no mínimo 2 vezes por semana, e provavelmente era toda segunda e quinta-feira. Este jejum era um jejum de provavelmente 24 horas, e provavelmente começava no pôr do sol, que era quando se dava início o dia. Então, no pôr do sol de domingo, quando iniciaria a segunda-feira, os fariseus já não comiam mais nada e provavelmente não bebiam também. 24 horas de um jejum rigoroso, do pôr do sol de domingo ao pôr do sol de segunda-feira. Lembrando que o dia dos judeus não começava à meia-noite, como é aqui no Ocidente. O dia dos judeus começava ao pôr do sol. Então, no pôr do sol de domingo começava a segunda-feira e ia até o pôr do sol no dia seguinte. Portanto, eles tinham esse jejum rigoroso, jejuavam 48 horas por semana e perceberam que os discípulos de Cristo não praticavam este jejum. E nós sabemos que quando eles faziam este jejum, o Senhor Jesus revelou isso quando ele repreendeu a hipocrisia, né, dos que jejuavam dessa forma. Eles jejuavam fazendo cara de fome, cara de tristes. E é por isso que o Senhor Jesus, então, responde da seguinte maneira no versículo 15. Podem, porventura, andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? E aqui eu quero dar uma pausa, porque eu estou lendo na versão Almeida Corrigida Fiel. E, lamentavelmente, algumas palavras nessa versão não são traduzidas corretamente. O termo grego aqui é nymphos, que significa noivo, não significa esposo. Eu realmente não sei por que está traduzido errado. A melhor tradução é noivo. Então, prosseguindo. Enquanto o noivo está com eles. Dias, porém, virão em que lhes será tirado o noivo e então jejuarão. Então vamos lá. Primeiramente, nós vimos aqui que os fariseus, eles jejuavam, mostrando para todos que estavam tristes. E quando o Senhor Jesus nos ensina o modo correto de jejuarmos, isso está no capítulo 6, que já vimos, está no comentário que eu já fiz de Mateus capítulo 6, o modo correto que o Senhor nos ensina de jejuar é que não nos mostremos contristados como os hipócritas. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 16, onde o Senhor Jesus disse: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Em algumas versões está escrito: não vos mostreis tristes como os hipócritas. De fato, a palavra grega aqui significa fazendo cara de triste. Porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Ou seja, não somente eles tinham estipulado dias para jejuar, que eram dias de conhecimento de todos, ou seja, todos sabiam que os fariseus jejuavam às segundas e quintas. Não somente isso, mas eles também faziam questão de mostrar que estavam jejuando, fazendo cara de tristes. Então, se alguém, por exemplo, contasse uma piada, eles não iam rir, eles iam ficar com cara de triste, com cara de fome, só para mostrar que estavam jejuando. E por que faziam isso? Porque queriam aparecer, porque queriam o aplauso dos homens. E é essa hipocrisia que o Senhor Jesus combate. Então, para quem que eles jejuavam? Era para Deus? Não, era para os homens. Eles jejuavam para que fossem vistos e aplaudidos pelos homens. E, infelizmente, existe muito disso hoje. Então, ensinamento prático aqui, já falei disso em Mateus 6, mas vamos novamente. Se você for jejuar, não saia por aí tocando trombetas, como ilustrou Jesus. Que você faça isso secretamente entre você e Deus. E se alguém oferecer a você alguma coisa, não diga não, não vou comer porque estou jejuando. Apenas diga não, obrigado. Se a pessoa insistir, não, obrigado.
Agora, é claro, num jejum coletivo, com outros irmãos, os outros irmãos que estão jejuando junto com você no mesmo propósito, e geralmente o propósito mais correto, biblicamente falando, é o propósito de nós mostrarmos para Deus o quanto estamos insatisfeitos com nossos próprios pecados e queremos encontrar nele mais santificação, mais da sua presença em nós. Então, como alguém já disse, jejum para um verdadeiro cristão é fome de Deus, é alimentar-se de Deus, é você retirar um determinado período para você se dedicar à oração, à palavra, e não para você ficar andando no meio das outras pessoas, recusando comer alguma coisa. Então, no período de jejum, escolha os dias e horários que você não estará no seu trabalho diário, que você não estará envolvido com outras situações. E quando você jejuar, não comente, não fique se exaltando. Da mesma forma em relação à oração, se você passou horas orando, que fique isso entre você e Deus. Que ninguém precise saber que você está orando. Por isso de preferência, a hora de madrugada, quando nem seus familiares saberão que você está orando. É o melhor horário para nós realmente orarmos, passarmos mais tempo com o Senhor. Agora eu sei que para muitos é impossível, então encontre um horário que você possa orar, jejuar, sem que outras pessoas tomem conhecimento disto. Prosseguindo aqui então, vejam que o Senhor não nos proíbe de jejuar. Ele disse que enquanto ele, o noivo, estivesse com os discípulos dele, ele não estaria ordenando que seus discípulos jejuassem, porque os seus discípulos tinham que estar comemorando que estavam ali com o Senhor. Mas ele disse, dias virão em que lhes será tirado o noivo, e então jejuarão. Nós encontramos no relato do Novo Testamento, após a ressurreição de Cristo e sua ascensão aos céus, seus discípulos jejuando? Sim, nós encontramos. Eu vou dar apenas 2 exemplos aqui. O primeiro deles em Atos, capítulo 13, versículo 3, em que nós encontramos os convertidos de Antioquia, os cristãos em Antioquia, jejuando. E nós encontramos, e aliás foi durante esse jejum, que o Espírito Santo chamou ou separou Paulo e Barnabé para a obra missionária. E nós encontramos os mesmos Paulo e Barnabé jejuando no capítulo 14, versículo 23, para que pudessem escolher irmãos que viessem pastorear as congregações que haviam sido formadas na primeira viagem missionária, que começa em Atos capítulo 3 e adentra o capítulo 14 do mesmo livro. Então, nós vemos Paulo, apóstolo, por exemplo, jejuando, Barnabé jejuando e outros irmãos em Cristo jejuando. O próprio Paulo vai mencionar em uma de suas epístolas que esteve em jejuns muitas vezes. E no caso aí são jejuns mesmo, não é passar fome, porque no mesmo texto ele fala também sobre passar fome. Isto veremos mais adiante. Agora, em relação ao Senhor Jesus ter chamado a si mesmo de noivo, nós encontramos esta ilustração do Senhor, esta analogia que o Senhor faz a respeito dele mesmo como noivo, por estar fazendo referência a uma passagem de Isaías, no capítulo 62, versículo 5. E, para um melhor entendimento a respeito dessa analogia de Cristo com o noivo, eu estarei lendo alguns versículos bíblicos que são um apanhado de versículos em relação a isto, em relação a Cristo ser o noivo, ou chamado de noivo, começando por Isaías, capítulo 62, versículo 5, que é a passagem profética que ilustra o Filho de Deus como o noivo e a igreja como a noiva de Cristo. E para usar esse apanhado de versículos já prontos, já todos impressos, para que eu não tenha que procurar um por um, eu quero recomendar a você essa Bíblia aqui, que é a Bíblia Thompson, que foi uma das primeiras Bíblias, na verdade foi a primeira Bíblia, não essa que está novinha, que
foi uma segunda compra que eu fiz porque tem letra grande. A Bíblia Thompson é uma ferramenta extraordinária para nós entendermos a Bíblia pela própria Bíblia. Como nós vemos aqui no que ela diz a respeito dela mesma, aqui está escrito que é uma Bíblia com versículos em cadeia temática, como está escrito aqui. Versículos em cadeia temática. E quando eu vou para Mateus, capítulo 9, no versículo de número 15, eu encontro um número do lado desse versículo me levando a uma cadeia temática de versículos, que foi justamente o número 1772, onde eu encontro esta cadeia temática aqui. Veja aqui, por favor. Aqui está 1772 e a cadeia temática embaixo, com versículos prontos a respeito de Jesus como o noivo. E quais são esses versículos? Eu vou tentar ler aqui, vou ler primeiramente em relação ao noivo propriamente dito, a Cristo. E depois vamos ler a segunda cadeia, que é a 1773, em relação à igreja como noiva. Na primeira cadeia temática, nós temos Mateus 9,15, que é o versículo que nós já lemos aqui, né? E então podemos ir para adiante, onde nós vamos encontrar a parábola das 10 virgens. Mateus 25, versículo 1, onde o Senhor diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. E no versículo 6, à meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saí ao seu encontro. Em João 3,29, nós encontramos o seguinte versículo: a noiva pertence ao noivo. O amigo do noivo, que lhe assiste, espera e ouve, e alegra-se muito com a voz do noivo. Essa alegria é minha e agora está completa. Aqui foi João Batista falando a respeito de Jesus, tratando a si mesmo como o amigo do noivo e ao Senhor Jesus como o noivo. Depois vamos para Apocalipse 21:2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Meus queridos irmãos, esta nova Jerusalém é a igreja. Esta edificação espiritual construída pelo Senhor, construída por Ele mesmo para ser a sua habitação, a sua casa. E cada um de nós, nessa estrutura espiritual, que é a igreja, somos como pedras vivas, colocadas pelo Senhor no lugar que melhor lhe aprouver. Então, vamos prosseguir aqui. Agora vamos ver versículos relacionados à igreja como noiva. E então, que está em Isaías 62:5. Como o jovem se casa com a donzela, assim os teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Então percebam que quando o Senhor Jesus usa a ilustração de um noivo, ele está se reportando a Isaías 62:5 e, portanto, revelando a sua divindade. Isto é muito importante. Prosseguindo, 2 Coríntios 11:2, onde Paulo escreveu: estou zeloso de vós com zelo de Deus, tenho-vos preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Então, Cristo é o noivo. E, finalmente, em Apocalipse 19:7, regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. E esta noiva é a igreja, somos nós. Apocalipse 21:2, que eu já li, então não preciso ler novamente. E agora Apocalipse 22:17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia! Então,
que nós, como noiva de Cristo, digamos vem aos pecadores, assim como o Senhor Jesus disse a Mateus, vem, e não cobrou nada a Mateus, mas evidentemente um preço foi pago para que de graça nós tenhamos a salvação. E esse preço foi o sangue vertido pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. Portanto, o maior preço do universo, o sangue do Filho de Deus, um sangue sem pecado, de alguém que nasceu sem pecado, viveu sem pecado e morreu sem pecado por nós pecadores, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Para que este vídeo não fique muito longo, eu vou prosseguir aqui a leitura de Mateus capítulo 9, a partir do versículo 18, em outro vídeo. Mas eu preciso ainda falar a respeito desta outra parábola que o Senhor vai contar, porque quando ele fala do noivo, ele está evidentemente usando aqui uma analogia. Então podemos dizer que o que o Senhor disse a respeito dos filhos das bodas, né, que não podem estar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles, o que o Senhor disse é uma parábola. Então nós vamos encontrar uma outra parábola agora, nos versículos 16 e 17, que aliás é uma parábola importantíssima, especialmente porque combate um movimento que hoje em dia está crescendo muito rápido e que se trata de uma heresia, que é o chamado movimento judaizante. São os chamados cristãos judaizantes. Eu não teria tempo aqui para falar mais a respeito disso, mas eu pretendo, no canal A Deus Toda a Glória, gravar alguns vídeos combatendo heresias, e eu pretendo então falar a respeito disso. Mas o Senhor Jesus, no versículo 16 e 17, ele prossegue dizendo o seguinte: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Por que é que o Senhor Jesus fala desta parábola logo após responder os discípulos de João, que se referiram a eles mesmos e aos fariseus como jejuando muitas vezes? Porque o Senhor está nos revelando aqui que as práticas judaizantes teriam que ser deixadas para trás e que nele, em Cristo, tudo se faz novo. As coisas velhas já passaram. O Antigo Testamento já passou. Em Cristo há uma nova aliança. E é exatamente isto que o Senhor está falando aqui. Primeiramente, o Senhor usa a ilustração de um remendo de pano novo em roupa velha. Se você quer consertar essa roupa velha, ou você vai colocar um remendo velho nela, ou melhor ainda, você vai trocar de roupa. Esta é a proposta do Senhor. Uma troca completa de vestes, que deixamos para trás a religiosidade vã, que no caso do judaísmo foi de fato instituída por Deus, mas como sombra do que viria, que é Cristo. Então o que nós encontramos no Antigo Testamento? Práticas que eram realizadas pelos judeus, ordenanças de fato dadas por Deus a Moisés, ou permitidas por Deus a Moisés, para que os judeus estivessem, quando viesse Cristo, reconhecendo que aquelas práticas apontavam para Cristo, mas que não necessitariam mais serem praticadas, porque Cristo é a essência dessas práticas. Então, aqui nós encontramos, por exemplo, a ilustração de uma roupa nova. Isso me reporta a Hebreus,
capítulo 8, versículo 13, se você quiser conferir comigo, Hebreus, capítulo 8, versículo 13. Aliás, essa epístola aqui é maravilhosa para combater a doutrina dos judaizantes, que não é algo novo, é uma velha heresia que os primeiros cristãos, especialmente os apóstolos, tiveram que lidar com ela. Então, no capítulo 8, versículo 13, nós temos aqui um versículo que é muito significativo e esclarecedor. Está escrito o seguinte: dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Isto que o autor da Epístola aos Hebreus escreveu, que se há uma nova aliança, significa que envelheceu a primeira e está perto de acabar, né? Então, isto que ele escreveu foi logo a seguir de ter mencionado o profeta Jeremias, mais especificamente o capítulo 31, do versículo 31 ao 34, onde o profeta Jeremias disse o seguinte: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor. Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. E aí então é que o autor de Hebreus, ele prossegue dizendo no versículo 13, e aí eu vou entrar também no primeiro versículo do capítulo 9 de Hebreus, ele diz o seguinte: dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Como assim dizendo nova aliança? Ele está se referindo a Jeremias capítulo 31, onde no versículo 31 é dito que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. E esta nova aliança está em Cristo. E aí, no versículo seguinte, o autor de Hebreus diz, ora, também a primeira, ou seja, a primeira aliança, tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre. E aqui está a questão. Na nova aliança, nós não precisamos de um santuário terrestre. Não precisamos de um templo feito por mãos de homens. Porque o Espírito Santo de Deus, por meio da nossa fé em Cristo, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós. O Espírito de Cristo habita em nós. E temos comunhão íntima com o Senhor. Nós veremos isso mais detidamente quando meditarmos em João, capítulo 14, a partir do versículo 23. É maravilhoso esse texto que nos mostra que o Espírito Santo de Deus é o Espírito do Pai, é o Espírito do Filho habitando em nós. Pai, Filho, Espírito Santo habitando em nós. E o Espírito de Deus nos ensina o caminho que devemos andar. Só que nós não podemos endurecer o coração para ele. E é disso que o autor de Hebreus vai tratar. Ele vai falar disso. Aliás, ele já falou disso no capítulo 3, no capítulo 4. E ele vai tornar a falar disso no capítulo 10, por exemplo. E é muito importante
que nós não venhamos endurecer o nosso coração para o Espírito Santo. O Espírito Santo nos alerta que não podemos pecar, nos alerta que não podemos endurecer o coração também para o próximo, quando ele precisar de ajuda. Então, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo vem habitar em nós, irmãos, e nós assim não podemos endurecer o coração para ele. Nós somos a habitação do Senhor. E quando Estevão, em Atos, nós vamos encontrar isso em Atos capítulo 7, quando Estevão, ele disse para os judeus, ele lembrou aos judeus aquilo que o próprio Salomão tinha dito quando dedicou ao Senhor a construção do templo. Quando Estevão mencionou o que havia dito Salomão, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E lembrou aos judeus que eles tinham um coração duro em relação ao que realmente importava, que o Senhor havia nos ensinado. O que os judeus fizeram? Pegaram em pedras para apedrejar Estevão. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em nós. E nós também não precisamos de sacerdotes humanos para que tenhamos acesso ao Senhor. Porque agora temos um sumo sacerdote em nós, que é Cristo, que é o único mediador entre Deus e os homens. Então podemos nos reportar a Deus diretamente por Cristo, diretamente por Ele. Você tem as suas orações ouvidas pelo Senhor quando você se aproxima de Deus em arrependimento de pecados, com o coração quebrantado por meio de Cristo, em nome de Jesus. Por isso oramos em nome de Jesus. E como que Jesus nos ensinou a chamar a Deus? De um nome hebraico, de um nome aramaico? Não. O Senhor nos ensinou a chamarmos a Deus de Pai. Ele vai ouvir você. Você não precisa chamar Deus de Iá, ou de Iau, ou de Yavé, ou de Jeová, ou seja como for, porque não é isso que importa. O que importa é você compreender que por meio de Cristo nos tornamos filhos de Deus pela fé nele, como está escrito em João capítulo 1. E isso é maravilhoso. Então, queridos irmãos, foi isso que o Senhor Jesus ilustrou quando ele disse que não se põe remendo de pano novo em vestes velhas, e nem se deita vinho novo em odres velhos. E eu já vou explicar sobre a questão dos odres também, o que o Senhor quis dizer com isso. Na verdade, o que ele quis dizer você já está entendendo. O ensinamento de Cristo não necessita de templos feitos por mãos de homens. Por isso o Senhor Jesus disse àquela mulher junto ao poço, aquela mulher perguntou em que lugar deveria se adorar, né? Se era em Jerusalém ou se era no monte, aquele monte onde os samaritanos adoravam. E então o Senhor Jesus responde, nem neste monte, nem em Jerusalém, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito, ou seja, em qualquer lugar. E em verdade, não em hipocrisia, como aquela mulher samaritana. Aquela mulher samaritana estava sendo hipócrita, porque ela estava em pecado, querendo adorar o Senhor, sem se arrepender dos seus pecados. Então, é isso que o Senhor espera de nós. Sinceridade. E que estejamos na presença dele em todo o tempo. Que não sejamos hipócritas. Que não sejamos santos apenas quando nós estamos dentro de um templo feito por mãos de homens. Com isso eu não estou condenando um lugar que seja construído exclusivamente para reuniões cristãs, para reuniões de adoração. Não estou condenando isso, mas eu estou dizendo que não necessitamos disso para adorar o Senhor, não necessitamos disso para cultuar o Senhor. Podemos cultuar o Senhor em casa, podemos cultuar o Senhor no trabalho, podemos cultuar o Senhor em praça pública, podemos adorá-lo onde quer que seja. Porque o Pai, o nosso Deus, procura quem o adore em espírito e em verdade. Aleluia! E em verdade, não em hipocrisia, não estejamos em lugares públicos para sermos vistos pelos homens, mas para verdadeiramente pregarmos o Evangelho e convertermos vidas a Cristo, não querendo mérito algum,
mas dando a Deus toda a glória. Então, quando o autor de Hebreus menciona no capítulo 9, versículo 1, e diz que não necessitamos de um santuário terrestre, nós podemos encontrar Paulo trazendo o mesmo ensinamento na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, onde Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 3, 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E o mesmo ele diz também no capítulo 6, versículo 19, de 1 Coríntios. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Esta é a nova aliança. Nós não somos de nós mesmos, somos de Cristo. Isso é maravilhoso, porque se somos de Cristo, o Espírito de Deus habita em nós e nos ensina a caminharmos em santidade e amor. A graça de Deus nos ensina. Por isso eu tenho uma mensagem intitulada Ensinamentos da Graça de Deus. Aliás, esta pregação foi tão longa que eu tive que trazer esse ensinamento em 2 mensagens. E estão aqui no canal A Deus Toda a Glória. Então, voltando aqui para Mateus capítulo 9, nós encontramos a ilustração do pano novo em roupa velha, e aí quando se fala de uma nova roupagem, isto me lembra o que está escrito em Romanos capítulo 13, versículos 12, 13 e 14. Deixe-me ler aqui para você. Se você quiser, confira também na sua Bíblia. É muito importante que você esteja com a sua Bíblia aberta. Romanos 13, versículo 12. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Vejam, aqui Paulo está dizendo, revistam-se de Cristo, que Cristo habite em nós. Como ele mesmo dizia, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E antes de dizer, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, no versículo 12, ele disse, vistamo-nos das armas da luz. Revestir-se de Cristo significa revestir-se de uma armadura, tal como Paulo mencionou em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, mas vamos ver um pouco mais adiante isso. Mas em Gálatas 3, 27, também Paulo nos ensina a nos revestirmos de Cristo. E quem se reveste de Cristo, como foi dito no versículo 13, anda honestamente, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Então, não se meta em contendas, não inveje também o seu próximo. Se você está agindo assim, você não está se revestindo de Cristo. Em Gálatas 3:27, Paulo diz o seguinte, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. E por que ele disse isso? Porque no versículo 2 ele escreveu, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E ao nos dizer para nos revestirmos de Cristo, nós encontramos também na próxima epístola, mais uma vez, Paulo nos ensinando a nos revestirmos de Cristo. Efésios 4, versículo 22, até o versículo 24. Vamos ler do 20 para um melhor entendimento. Efésios 4, 20. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado como a verdade em Jesus. Que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano,
e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aliás, este é o resultado da salvação em Cristo Jesus. Justiça e santidade. O que significa justiça? Fazermos aquilo que é correto, tratarmos o próximo como gostaríamos de sermos tratados, que é a chamada regra de ouro, que está em Mateus 7,12. Faça ao teu semelhante o que você gostaria que o teu semelhante fizesse a você. Isto é andar em justiça. E temos que andar também em santidade. Temos que andar em justiça e em santidade. E então é o que nós vamos encontrar repetidas vezes nas epístolas. O ensinamento de andarmos em santidade e de andarmos em amor. No amor ao próximo, mas no amor que busca a sua salvação. E não no amor que concorda com o pecado alheio. Tome muito cuidado com isso. E, finalmente, nós vamos encontrar em Colossenses 3, versículos 9 e 10, mais uma vez, Paulo fazendo referência a nos revestirmos do Senhor. Colossenses 3, versículos 9 e 10. Não mintais uns aos outros. Aliás, eu vou ler do 8 em diante, porque os ensinamentos aqui são muito importantes. Mas agora, despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Já vos vestistes do novo. Será que realmente nos revestimos de Cristo? Então aqui vai um grande ensinamento prático. Não se deita vinho novo em odres velhos. Os odres eram feitos por peles de animais. Os odres velhos, eles já tinham um dia sido odres novos, evidentemente. E nos odres novos é que se deitavam o vinho novo, que se colocavam o vinho novo. Por quê? Porque o vinho novo, ele vai continuar fermentando. E ao se fermentar, ele vai ocupar mais espaço. E fechado em um odre novo, quando o vinho fermenta, o odre ele vai se esticando, porque a pele, este odre novo, tendo a pele de um animal novo, esta pele ainda tem a propriedade elástica de aumentar de tamanho na medida que o vinho vai fermentando. Porém, se o odre for velho, já passou por esse processo de esticamento, e se for colocado num odre velho, que não tem mais a propriedade elástica, um vinho novo, quando o vinho novo for aumentar de tamanho, vai se romper o odre velho. Então esse odre velho simboliza o velho homem. Nós temos que deixar o velho homem para trás e nos revestirmos do novo, e este novo é Cristo. Temos que deixar nossas velhas práticas para trás, seja o que for que nós tenhamos que abandonar, seja qual for o pecado que tenhamos que abandonar, temos que orar para que isso fique para trás e temos que nos revestir de Cristo. Agora você se lembra que no primeiro versículo que nós lemos a respeito disso, a nos revestirmos de Cristo, que foi Romanos capítulo 13, no versículo de número 12, é dito que temos que nos vestir das armas da luz. Pois muito bem, em Efésios, no capítulo 6, mais especificamente, a partir do versículo 10, nós encontramos que temos que nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No Senhor, por meio da sua palavra, e na força do seu poder, por meio da oração. E no versículo 11 está escrito: revesti-vos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nos envolvemos numa batalha espiritual. Satanás e seus demônios já foram derrotados na cruz do Calvário, pelo sangue de Jesus vertido pela nossa salvação. Eles já perderam. Porém, ainda lhes resta um tempo nesta terra, como eu mencionei no capítulo anterior, se não me engano, de Mateus. Ainda lhes resta um tempo e eles sabem que pouco tempo lhe resta. E cabe a nós, discípulos de Cristo, desfazermos as obras do diabo na vida das pessoas, pregando a elas o evangelho que liberta, ensinando-as a respeito de Cristo, para que Satanás não consiga mais operar em suas vidas. E nós mesmos temos que estar vigilantes e sempre revestidos de Cristo. E cabe a nós tomarmos esta armadura de Cristo. Cabe a cada um de nós nos revestirmos de Cristo e ficarmos firmes. Por isso, foi dito aqui, tomai toda a armadura de Deus. Nós temos que tomar essa armadura, e como fazemos isso? Por meio da oração. E esta armadura, ela está aqui ilustrada em virtudes de Cristo, como a verdade, a justiça, o evangelho da paz, porque ele nos reconcilia com Deus, a fé, a salvação, Jesus é a salvação, e a palavra de Deus. Cristo é o verbo que se fez carne. E como tomamos essa armadura? Versículo 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E isto é o ensinamento final que eu trago aqui na meditação de Mateus, capítulo 9. É um grande erro querer se colocar o ensinamento de Cristo dentro dos moldes do judaísmo. Cristo é sede, ele não cabe nesses moldes. Eu não estou dizendo que não temos que ler o Antigo Testamento, especialmente nós aprendemos muito com as histórias do Antigo Testamento que servem de advertência para nós. Conhecemos os atributos de Deus na leitura do Antigo Testamento, mas estamos numa nova aliança em Cristo Jesus. E nesta nova aliança, o Espírito de Deus vem habitar em nós, para que sejamos uma nova criatura, cheios do seu Espírito, cheios da sua presença e herdeiros da vida eterna. O reino de Deus começa agora, através da sua e da minha vida, através da vida de todos quanto se converteram a Cristo Jesus. Seja um verdadeiro discípulo de Cristo e sempre dê a Deus toda glória. Amém.